Pessoal, vai fazer concurso público, tem legislação, tem que ler, não adianta, tá? Então, o primeiro ponto é ler. Professor, mas basta apenas ler? Não, tá? Só ler não é suficiente. Por quê? Quando você faz uma simples leitura, mesmo que seja repetida, tá, várias vezes, ela não tem a eficiência necessária para o seu aprendizado, tá? Porque você só está lendo, você não está retirando as partes importantes. Você não está dizendo para o seu cérebro o que é importante. E o teu cérebro é uma máquina super inteligente. Ele só vai captar de forma assim mais densa, né, mais específica, o que você disser para ele. Olha, isso aqui é importante, tá? Por isso que a primeira técnica que você deve utilizar para a legislação tá lá um texto gigante, blá, 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 aí você vai só sublinhando as palavras-chave, tá? Professor, e se tiver um parágrafo gigante e eu sublinhar o parágrafo inteiro, tá certo? Claro que não, pessoal. Não adiantou de nada. Você tem que dizer para o seu cérebro assim, tem uma palavrinha-chave aqui, tipo assim, ó, prioridade. Opa, isso é uma palavrinha-chave, né? Aí vai aparecer lá, sei lá, preferencialmente. Opa, isso aqui é uma palavrinha-chave. E por aí vai, você vai, né, sublinhando as palavrinhas-chave. Essa é a primeira técnica, porque a partir daí, tua leitura já estará sendo uma leitura específica, voltada para aqueles tópicos importantes. E aí teu cérebro já vai captar a primeira mensagem. Opa, isso aqui é importante, tá? E aí ele vai guardando esses tópicos importantes. Não se preocupe. Professor, eu acho que meu cérebro não tem capacidade de guardar nada. Porque eu leio, quando termino de ler parece que eu não li nada. É porque você não deu a atenção necessária para os tópicos importantes, para as palavras importantes, tá? Essa é a primeira técnica. A segunda técnica é, depois que você leu, primeiro você vai dar uma leitura geral, depois você vai fazer, né, as palavras, os tópicos importantes, retirar, né, tá, do texto, tá, sublinhar, e depois você vai fazer esquemas, que aí, vamos dizer assim, é o fino da bossa, né, é a parte mais importante, tá? E aqui nós vamos fazer, vou dar um exemplo de alguns esquemas, tá? Especialmente os esquemas da Constituição Federal, que vai cair na prova de vocês, né? Em razão de legislação do SUS, tá? E é básico ler a Constituição, né? Artigos 194, já anotem aí, tá? Leitura obrigatória da Constituição Federal. Professor, CF é aquela que tem Constituição Federal de 1988, essa aí mesmo, tá? Pode colocar lá no site, no Google, coloca assim, CF/88, aí pode colocar lá, Planalto, só essa que você deve estudar. Por quê? Essa que está no Planalto é atualizada, somente essa, Constituição. Porque às vezes você vai clicar em outros textos, está desatualizado, tá? Então você clica CF88 Planalto, que é do governo federal, aí pum, vai aparecer lá todo o texto constitucional. Então você vai estudar agora de forma básica, né? Isso aqui é o mínimo existencial. Primeiro, tá? O artigo 194, que vai tratar da questão da Seguridade Social como um todo, e a saúde faz parte da Seguridade Social, vamos ver isso daqui a pouco. E depois, artigos 196 ao 200. Isso aqui já te dá uma boa base aí sobre SUS, tá? Sobre Seguridade Social, Saúde e SUS. Beleza. E, professor, essa leitura da CF é dessa mesma forma? Lê, né, sublinha as partes importantes, os tópicos importantes e depois os esquemas, tá? Para quem não me conhece, eu sei que está aí na apostila, mas professor Gleiton Barreto, tá? Pode me chamar de Gleiton ou Barreto. Normalmente eu dou direito constitucional e legislações aqui no Gabaritar. Professor, mas por que o senhor vai lecionar, tá, legislação do SUS e legislação do EBSER? Muitos alunos perguntam, né? Por que o senhor vai fazer isso, né? Porque eu só trabalho com isso. Então, por isso que eu vou lecionar. Então, para mim é ótimo, né? Eu trabalho com isso, né? Sou procurador federal lá do Hospital Universitário Getúlio Vargas. Eu só trabalho com isso. Meu dia a dia é só isso. Então,
eu posso dizer com conhecimento de causa que não há nenhuma dificuldade, tá? Vocês apenas vão ver que tem detalhes importantes e você vai ver que isso vai estar na prova, tá? Beleza? A maioria, não sei se já ouviram falar isso, a maioria das provas, seja legislação, constitucional, administrativa, etc., tá? É Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Só com algumas variações aí do texto, mas em regra é Ctrl+C, Ctrl+V. Na prova de Direito Constitucional, provei isso, quem estudou comigo no TJ, né? Foi Ctrl+C, Ctrl+V, com algumas variações básicas, que aí também às vezes é demais, né? Vi um texto constitucional exato, né? Mas aí ele só faz umas variações básicas, beleza? Então, faça essa técnica, leitura, depois destaque dos pontos importantes, e aí a gente vai para os esquemas, né? Professor, esse esquema que você vai fazer o quê? É saúde na CF, tá? Aí você vai ver que a gente vai resolver as questões rapidinho depois desses esquemas, tá? Saúde na CF. Então vamos lá. Vamos falar do artigo 194, né? E é assim que você tem que fazer, até para você começar a ter uma noção do que você está estudando, né? Você destaca, inclusive, os artigos, tá? Então ele vai falar de Seguridade Social, tá? A Seguridade Social, ela é um tripé, tá? Ela é composta, né, por um tripé chamado saúde, tá? Assistência social e previdência social. Então, o primeiro ponto importante, né? Então, a Seguridade Social está um conjunto integrado. É um conjunto integrado, tá? Em que aqui nós vamos ter a participação tanto da sociedade, tá? Tanto da sociedade como dos poderes públicos. Para garantir o que, professor? Saúde, assistência e previdência, tá? Claro que o nosso foco aqui, né, é saúde, tá? Mas é importante vocês terem essa noção sobre a ordem social, né? Então, a Seguridade Social vai tratar de saúde, assistência e previdência social, tá? Aí você pega a questão 1 de cara, ó, você leu a Constituição, tá lá. A Seguridade Social é um conjunto integrado de ações que visam, né, garantir saúde, assistência e previdência, né, e como atores, sociedade e poderes públicos, tá? Aí você vem aqui na questão 1 e fala: de acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Letra A. A saúde compreende um conjunto integrado de ações. Vou começar a ensinar vocês como você faz uma prova de concurso. Analise, tá, os itens de forma... todos os itens, né, de forma separada e leiam todos, mas não precisa ler todo cada item, né? Você começa a ler. A saúde compreende um conjunto integrado de ações. Opa, é a saúde que compreende um conjunto integrado de ações, pessoal? Não, é a Seguridade Social. Então já está errado, né? Não é a saúde, é a Seguridade Social. Aí ele continua, né? Integrado de ações e iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à Seguridade Social, educação, previdência e assistência. Não, está errado, tá? De cara você já viu. E você tem que ser muito objetivo. Não, ele mudou aqui a sequência. O correto é o quê? Seguridade Social, tá? Ela é dividida em quê? Saúde, assistência e previdência. Não é que a saúde é dividida em seguridade. É a seguridade, é o gênero, né? Tá? E tem 3 espécies: saúde, assistência e previdência, tá? Ok? Se a gente fosse estudar para o INSS, que vai sair em 2020, aí a gente ia estudar mais coisas aqui, tem bem mais informações, tá? Mas não é o caso, tanto na prova da IBCE não vai ser cobrado isso, muito menos na prova da Ciência, tá? O básico é isso aqui do artigo 194. Então, letra A errado. B. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. Opa,
Seguridade Social, um conjunto integrado de ações de quem, ó? Iniciativa da sociedade, dos poderes públicos, tá? Destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência. Pronto, gabarito, letra B de bola. Pessoal, concurso público é assim, você tem que ser objetivo, tá? Mega, ultra objetivo, ok? Nada de ficar querendo interpretar o mundo. Você vai interpretar na hora de interpretar. E concurso público não é interpretação. Concurso público é objetividade. E é por isso que muita gente não é aprovado. Não é porque você não tem condições de ser aprovado. Todos nós temos condições de sermos aprovados. A questão é que muitos de nós querem interpretar tudo. Não dá, pessoal. É assim, ó, desculpe. Mas quem vai para concurso público é assim, ó. Ele mira no objetivo. E o objetivo é marcar a resposta o quê? Correta. Então, como é que se estuda, professor? Você estuda, tá? Esquematicamente falando, para você saber o que cai e como cai. Pronto. É simples, tá? Não inventem. Quem inventa muito nunca passa, tá? Então, todo mundo entendeu a questão 1, é simples, né? Direta e fácil. Professor, eu devo ler as demais alternativas? Sim, tá? Isso é um erro crasso de concurseiro. Ele acha a alternativa correta e já vai embora para a próxima questão. Nunca faça isso em questões de múltipla escolha. Por quê? Porque de repente você deu um mole ali naquela alternativa, né, que nem sempre é a correta, e aí você lendo as demais, você pode até voltar atrás. Opa, eu esqueci desse detalhe. Realmente, ou está certo, está errado, né? Então vamos ver a letra C. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações e iniciativa dos poderes públicos da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde. Aí tem gente que lê isso aqui e já vai embora. Opa, outra questão certa, calma, leia. Enquanto você não encontrar o erro, leia. A saúde, a educação. Tem educação na Seguridade Social? Não. Então, errado, acabou. Aí você... Por enquanto, a letra B mesmo. D. A assistência social compreende um conjunto integrado de ações. É a assistência social que compreende um conjunto integrado? Não. Seguridade. Então já está errado. Letra E. A previdência social compreende um conjunto integrado de ações. Errado, porque é a seguridade que compreende um conjunto integrado de ações, né, de iniciativa da sociedade, dos poderes públicos, né, visando garantir direito à saúde e assistência e previdência social. Ponto simples, forma bem objetiva, e você vai lá e dá o gabarito na letra B e sai sorrindo, né, pessoal? Essa é a ideia, esse é o objetivo, tá? Então já anotem aí, né, como eu falei, o artigo 194 para vocês darem uma lida na Constituição Federal. 2. De acordo com a CF, assinar a alternativa correta. Então, o comando da questão em questões de múltipla escolha é muito importante, tá? Ok? Por enquanto, só correta. Vai ter um momento que vai pedir para você marcar a incorreta, não é errada. E é nesse momento que você tem que ter muita atenção, tá? Especialmente nas incorretas, que aí você inverte o raciocínio e aí às vezes fica mais difícil de você gravar, tá? Bora lá. Não há como estabelecer planos específicos de fiscalização no desenvolvimento científico e tecnológico. E agora, meu Deus? É? Lembrando que você, quando está fazendo uma prova aqui, no seu contexto, você já tem que saber, opa, eu estou fazendo prova de legislação do SUS. Eu estou fazendo prova, quando cair a Constituição Federal, relacionado dos serviços à saúde. Então, todo esse contexto tem que estar na sua cabeça, tá? Beleza. Aí lá, né, no artigo 196, a partir do artigo 96, como eu falei, né, 196, 197, 198, 199, 200, vai estar lá toda, tá, a descrição do SUS, né, como se comporta o SUS, tá? Então é interessante que você, tá, faça esse esqueminha. Rapidinho aqui, artigo 196. Esses esquemas, pessoal, fazer vocês raciocinar, né, de forma mais rápida, tá? E de forma mais simples, né, para você entender tudinho. Aí só prática mesmo. Oi? Só prática para fazer os esquemas. Aprender a fazer os esquemas. Não, é simples, tá?
Isso aqui tá tudo, se você pegar o artigo, tá tudo lá. Por isso que eu digo, aqui são as palavras-chave do artigo. Aí você monta e fica tranquilo, tá? Então, vejam só, saúde, ó. Isso aqui está tudo lá no artigo 96, lógico de forma, né, escrita, aqui não é de forma esquematizada. Saúde é um direito de todos, é um dever do Estado. Né? Por que, professor, é um dever do Estado? Né? Quem estuda direito constitucional, por exemplo, quem está aí nas turmas gerais do curso Gabaritar sabe, né? Porque faz parte, né, pessoal, dos direitos sociais, e os direitos sociais são obrigações de fazer do Estado, né? Então, por isso que é um dever do Estado, né? Saúde, educação, lazer, segurança, previdência, né? O Estado é obrigado. Quando o Estado passa para o cidadão, né? Presta para o cidadão serviço de saúde, não é porque o prefeito é bonzinho, o governador é bonzinho, porque o presidente da República é bonzinho, o ministro da Saúde. Não, pessoal, é dever, é obrigação, tá? E nós, como é um dever do Estado, nós temos o direito de cobrar, né? Por isso que é um direito de todos, né? E para prestar esse serviço de saúde, né, o governo vai se utilizar de políticas sociais e econômicas, tá? Objetivando, né, a redução de quê, professor? Risco de doenças e outros agravos, tá? Para garantir o quê? Acesso universal e igualitário, né? Universal para todos, né? E de forma, tá, equivalente para todos. Para todas as ações e serviços de saúde, né? Então você vai lá, tá tudo isso no artigo. Professor, aqui fica bem mais fácil, né? Do que só ler. Não, isso aqui já é o último passo. Primeiro você leu, você destacou as palavras importantes, os termos importantes, e aí você fez o esquema. Nós temos uma memória, pessoal, chamada memória fotográfica. E nós temos uma outra memória que ela se utiliza, tá, de relações mentais, que ela precisa de um gatilho mental. Qual é o teu gatilho? É isso aqui, ó. Na hora que você pensar em saúde, teu cérebro automaticamente, depois você estudou, claro, né? Automaticamente ele vai te dizer, um direito de todos, dever do Estado, né? Políticas para reduzir, né? Pessoal, a ideia não é acabar com doenças, é reduzir, não existe acabar, né? Eliminar, não existe isso, é reduzir doenças e agravos, e eu tenho que saber que o acesso é para todos, de forma a garantir a igualdade. Pronto, vem automático. Agora, para isso, como o colega falou ali, tem que ter o quê? O que é que vocês já ouviram falar em HBC? Tem que ter HBC, pessoal, muito HBC, tá? Pessoal, o que é isso? É uma proteína? É um remédio? Me diga aí que eu quero agora. Onde é que compra? Não, HBC chama-se horas de bunda na cadeira, tá? Resumindo, estudar, né? Então, se você quer passar em concurso público e não quer estudar, sinto muito, eu sou bem claro, né? Muitos até dizem, né? O senhor é muito bruto. Não, eu sou nordestino, eu sou sincero, é diferente, né? Você não vai passar. É simples, né? Isso não é ser bruto, é ser sincero, né? Não, se você quiser, eu venho aqui, lhe dou um abraço, passo a mão na sua cabeça, mas eu falo a realidade para você também. Você não vai passar se você não tiver horas de bunda na cadeira, e são muitas horas. Não tem um piloto de avião que tem que ter 10 mil horas de voo e tal, é igualzinho o concurseiro. Não é de voo, não de férias, não, é de bunda na cadeira mesmo, tá? E é uma realidade, não adianta fugir dela, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo aí, esse artigo 196, tá? Vamos para o artigo 197.
que ele vai dizer, professor? Ele vai dizer que ações e serviços, tá, de saúde, ações e serviços de saúde, tá, eles possuem relevância pública. Não precisava nem dizer isso, né? Mas tudo bem. Eles possuem, né, relevância pública, obviamente, né? Sem saúde, a gente não tem nada, né? Ações e serviços de saúde, tá, tem relevância pública e por isso devem, né, ter regulamentação, tá, fiscalização, fiscalização e controle, obviamente, pelo poder público. Então, ó, o artigo 197, ele quer dizer o quê, professor? Que a saúde, tá, ela é toda regulamentada, é claro, né, tem parâmetros, tá? Ela tem que ter uma fiscalização, os órgãos de fiscalização, a Visa, Devisa e muitos outros por aí, né? Tem que ter controle. Porque com saúde não se brinca, né, pessoal? Se não tiver um controle, você pode ter epidemias, né, e etc, né? Tá? E é claro que isso aí fica a cargo do poder público, obviamente. Tá? Então, quando a letra A ali diz não há como estabelecer planos específicos de fiscalização do desenvolvimento científico e tecnológico, é claro que ele está falando em que área? Na área da saúde, obviamente. Né? É claro que há, então esse não aí já deixa a alternativa A o quê? Errada. Tá? Não há como estabelecer planos específicos de fiscalização, não. Não é que não há, deve, com certeza deve, né, o poder público estabelecer planos específicos de fiscalização aí, tá, para o desenvolvimento científico e tecnológico, tá, como um todo e especificamente na área da saúde, né? C. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve estabelecer políticas sociais que visem a redução do risco de agravos, além do acesso, mesmo que parcial. Opa, o acesso é o quê, pessoal? Universal, é para todos. O acesso jamais será o quê? Parcial. Né? Então já sublinha aí parcial e deleta. Eu pulei a letra B, né? São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei, sob sua regulamentação, fiscalização e controle. Tá aqui. Pô, se é o poder público, então tem que ter o quê, pessoal? Uma leizinha aí, né? Tá? Não vai ser assim de boca, né? Tem que ter a regulamentação, tá? Então, o gabarito, letra B por enquanto. Letra C, a gente já viu que está errado. D. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde mediante contrato, direito público ou convênio, tendo preferência de entidades particulares e com fins lucrativos, né? Aí se você pegar, se você pegar, isso aqui tá lá no artigo 98, tá? O artigo 98 ele é muito rico, muitas informações, tá? Mas eu vou colocar aqui só alguns detalhes para a gente resolver. Assistência à saúde, tá? Ó, o que eu tenho que saber, professor? Muitas coisas, mas uma delas é livre, tá? É livre, tá? A iniciativa privada. E essa iniciativa privada, tá? Ou seja, instituições privadas, né? Vão participar como, professor? De forma complementar. Tá? Vão participar de forma complementar, né? E eu tenho que saber também, tá?
tem que seguir as diretrizes do SUS, obrigatoriamente, claro, né? Tá? Como professor, através de um contrato. Tá? Que pode ser um convênio, tá? Que pode ser de direito público, né? Um contrato de direito público. Tá? Ou um convênio. Okay? Um contrato de direito público ou um convênio, tá? E aí, ó, cadê? Instituições privadas, né? Preferencialmente, olha aí o detalhe, preferencialmente o que, professor? Entidades filantrópicas, tá? E sem fins lucrativos. Então vejam só, assistência à saúde é livre, eu tenho que saber que é livre, a iniciativa privada, tá? Preferencialmente, para quem, professor? Entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, né? Será sempre de forma o quê? Complementar. Como? Né? Através de um contrato de direito público ou um convênio, tá? Essas são as partes principais da iniciativa privada que eu tenho que ficar ligado. Aí na questão tá lá, né? As instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS, tá ali, ok? Tá? Mediante contrato de direito público ou convênio, ok? Tá? Tendo preferências entidades particulares e com fins lucrativos. Não é entidades particulares, é entidades o quê? Filantrópicas. E não é com fins lucrativos, é sem fins lucrativos, tá? Então, a partir do momento que você tem um esqueminha na sua mente, tá? A ideia é que você vai estudar, vai refazer em casa, vai repetir diversas vezes, vai fazer questões, aí isso aqui fica fácil para você matar na prova. Um detalhezinho só, mas um detalhe importante, tá? Continuando, letra E. As ações e serviços públicos de saúde integram a rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com a seguinte diretriz: descentralização com direção bilateral apenas na esfera, tá, executiva. Vamos ver aqui. Todo mundo já deve ter copiado essa primeira parte. Ainda lá no artigo 198, é muito rico o artigo 198, tá? Então, ações e serviços de saúde ele será operacionalizado através de um sistema único que nós conhecemos como SUS, né? Sistema único, tá? Esse sistema único, ele vai ser balizado por diretrizes, tá? E aí nós temos algumas diretrizes importantes, tá? Que essas daí vocês têm que jamais esquecer, porque vai cair na sua prova. Eu garanto que vocês, quem vai fazer a prova aí da IBSER, tá? No dia 2 aí de fevereiro, com certeza vão lembrar disso. Pô, o professor falou e caiu mesmo, né? Isso aqui é a questão certa na prova, né? Diretrizes do SUS, tá? Então nós temos descentralização, nós temos atendimento integral, e nós temos participação da comunidade. Só basta saber isso, que as diretrizes do SUS
são descentralização, atendimento integral e participação da comunidade? Não. Tem que saber ainda algo mais, né? Opa, essa descentralização significa o quê, professor? Né? Que alguém vai estar responsável, né? Ah, é descentralizado, professor, vai ter participação do Estado, dos municípios, do Distrito Federal, participação da União, tá? Nós sabemos disso. Beleza, né? Então, mas só que eu tenho que saber o quê? Que essa descentralização vai ter uma direção o quê? Única. Pô, professor, se a direção é única, não é descentralização, porque é única em cada esfera de governo. Ou seja, tá? Ou seja, aqui, né? União, Estados, DF e municípios, tá? Cada uma dessas esferas eu vou ter uma direção única, tá? Por isso que é descentralizado, né? Porque senão ficava só por responsabilidade da União, né? E quem for participar aí da turma comigo, quando a gente for ver a legislação do SUS, a gente vai ver, por exemplo, que em regra, tá? O gestor é o município. Em regra, né? O estado do Amazonas, tá? Se eu não estiver enganado, é a única exceção no Brasil, que o gestor é o estado. O resto do Brasil inteiro, o gestor é o município, né? Eu até, isso é uma questão particular minha, né? Eu até entendo que deveria ser o estado, fica mais fácil, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer contratualização lá no hospital, tá? O HUGV, é muito mais fácil, né? O acesso ao estado do que ao município, por incrível que pareça, tá? Eu tenho um trânsito livre lá na Suzano. Vou lá, falo com o secretário, com a subsecretária, a gente acorda tudo, mas na ciência eu não tenho. Só para vocês terem ideia, né? Para conseguir falar com o secretário é uma luta, tá? E falar em secretário, eu tive uma reunião com ele semana passada, tá? E ele disse que está louco para lançar o edital da ciência. Por ele lançava ainda em dezembro, né? Por ele, tá? Então, assim, não depende dele, porque ele precisa de todo um trâmite, né, pessoal? Mas, assim, então significa que vai sair logo, brevemente. Professor, eu vou esperar o edital para estudar. Então você vai esperar muito, não é esse edital, não, é o outro, porque você nunca vai passar, assim. Você tem que estudar com antecedência. Quem estuda com antecedência aumenta a sua probabilidade de ser aprovado, tá? O concurseiro, ele tem que parar com isso, tá? Desde que eu cheguei aqui em Manaus, nós lutamos, tá? Para implementar na cabeça de que concurso se estuda o ano inteiro, todo dia, toda hora. É assim, pessoal. Tá? Muitas vezes, professor, vou perder um ano da minha vida, 2 anos, 3 anos. Ah, é? Você já pensou no que você vai ganhar para frente? Né? Eu tinha 16 anos quando eu fiz meu primeiro concurso público. Até hoje, agradeço imensamente a minha mãe, que dizia assim, meu filho, vai lá, faça, vou lhe apoiar e tal. Né? Por quê? Porque me ajudou muito, né? Tive meu salário, minha independência, né? Minha tranquilidade, tá? Então, faça isso também, né? E eu não perdi nada, eu só ganhei, tá? Estudando. Então, pensem nisso, tá? Então, professor, descentralização, direção única, cuidado com isso. Muitos concurseiros imaginam que a direção é uma só, geralmente acham que tudo é com a União. Não, tá? A direção é única em cada esfera de governo. Por isso que eu tenho o Ministério da Saúde na União, por isso que eu tenho a Secretaria de Estado de Saúde nos estados, eu tenho a Secretaria Municipal de Saúde nos municípios, tá? E tenho a Secretaria lá, tá, de Saúde do Distrito Federal. Então, pessoal, por que, professor? Porque cada ente tem que ter, né, uma direção para o SUS, tá? Atendimento integral. Muito cuidado com o atendimento integral, tá? Porque tem uma palavrinha chave, ó, prioridade. E aí os alunos se esquecem, né? Prioridade de quê, professor? Atividades preventivas. Que é o correto, né, pessoal? Quem labuta aí na área da saúde sabe o que eu estou falando, né? O mais importante não é você atender
o paciente doente. É você prevenir para que ele não fique doente. Né? E essa é uma função essencial, principalmente do município, tá? Então eu tenho que entender, a prioridade é essa, mas eu tenho que lembrar, opa, ó. Antigamente eu colocava OB, né? Por que, professor? OB. Porque para lembrar que é algo perigoso, né, pessoal? Algo vermelho, né? Tensão total. As meninas ficaram brigando comigo, então OBS, tá? Professor, qual OBS, né? Sem prejuízo, tá? Dos serviços assistenciais. Ou seja, obviamente você vai tentar prevenir, mas se o caboclo chegar doente, você vai atendê-lo. Tiver que fazer uma cirurgia, tiver que passar uma receita médica, né? Um atendimento médico, assistencial, beleza, sem prejuízo. Não quer dizer que agora ninguém vai ter mais hospital, a gente não vai ter médico cirurgião, é só médico da família agora. Tipo lá o pessoal de Cuba, né? Tudo bem que eles têm um êxito muito grande, né? Lá quase não existe médico cirurgião. Por quê? Porque ninguém fica doente, porque a prevenção é tanta que ninguém fica doente. Os poucos que ficam, aí tem um ou outro médico perdido lá nessa área, mas o atendimento maciço é na prevenção, que é o correto, tá, pessoal? Beleza? E aqui nós temos o último item, né? Que é a participação da comunidade, tem uma legislação própria para isso, tá? E depois a gente vê. Então, pessoal, quando você pega aí na questão, as ações de serviço público de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituem um sistema único, né? Que é o SUS, organizado de acordo com a seguinte diretriz. Primeiro que não é a seguinte, são as diretrizes, né? Tá? Ele coloca descentralização, ok, mas aí ele coloca direção o quê? Bilateral, aí não dá. É direção única em cada esfera de governo, tá? Então, é assim que você estuda, inclusive em casa, tá? Eu sei que tem muita gente pensando aí, cara, esse professor demora muito para fazer uma questão. Não, é assim que você tem que estudar. Quem faz questão correndo, de forma acelerada, não aprende nada. Você tem que aprender com cada item, pessoal. Tá? Analisar cada item. Tem gente que encontra o gabarito colando ainda, que ele está enganando o cérebro dele, né? Porque na hora da prova tem cola, pessoal. Vai ter. Tem gente que fica no computador pesquisando, né? Gabarito é B, ele nem leu o resto, já vai embora. Ele errou 2 vezes. Primeiro porque ele está enganando o cérebro dele, porque o cérebro dele vai pensar, opa, eu não preciso, né, guardar a informação, porque quando ele quiser ele vai pesquisar. Pessoal, o nosso cérebro é inteligente e ele utiliza-se de um princípio que é o seguinte, é o princípio do menor esforço. Ele é tão inteligente que ele vai fazer... Opa, se ele está pesquisando ou lendo a resposta do amigo, do professor, sei lá de quem, do universitário, então eu não vou gastar energia em guardar para ele a informação. Agora, se você está fazendo em casa, que eu indico, todo final de semana você fazer um simulado, sem olhar para nada, sem pesquisar nada, sem perguntar a ninguém, teu cérebro vai entender o quê? Ele quer que eu guarde as informações, então eu vou guardar. Então, pessoal, isso se chama inteligência emocional. Quem tem inteligência emocional, passa, tá? E eu tenho uma notícia um pouco triste para vocês. O conhecimento em si, ele não chega a ultrapassar 30%, tá, dos motivos para você ser aprovado. Não chega a passar. Se você pegar ali uma relativização de todos os motivos, nas causas para aprovação, conhecimento não bate 30%. Né? Tem muito mais coisas. Tem inteligência emocional, tá? Tem repetição, tem resolução de questões, que é enorme. Tem gente que só estuda teoria, quando chega na prova ele trava, porque ele nunca resolveu uma questão. Então, pessoal, tem que aprender a fazer concurso público, tá? Tem gente que acha que é só estudar. Só estudar é um dos itens, tá? HBC é um dos itens, tá? Professor, diga um item que é importante aí para mim. Organização e planejamento. Como é que eu faço organização e planejamento? Planilha com cronograma de estudos. Mensal,
né? Se não der quinzenal, se não der semanal. Você tem que ter lá. O que é que eu vou estudar? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quais são os horários? Quais são as disciplinas? Pessoal, eu posso dizer que quem não se organiza, quem não tem planejamento, tá? Vai ter bastante dificuldade. E quem se organiza, quem tem planejamento, está bem à frente dos outros, tá? Então, aprendam a estudar acima de tudo, tá bom? E é isso que a gente vai passar para vocês aqui no dia a dia das turmas. 3. Inclusive, nós temos uma turma especial, né, que faz todo esse planejamento para você. Se você quiser informações depois, pode ir lá com as meninas na recepção, tá? 3. A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece o artigo 98, 3 diretrizes segundo as quais devem ser organizadas as ações e serviços públicos de saúde. As diretrizes são as seguintes. Pô, você não pode errar isso, você já aprendeu, ó. Você fez seu esqueminha, já leu, já sabe quais são as diretrizes. Letra A, descentralização. Ok. Atendimento integral. Ok. Participação da comunidade. Ok. Professor, já posso ir para a próxima? Não. Não faça isso, tá? Não faça isso. B, direção única. A direção é única, pessoal? Eu não posso afirmar que a direção única, se tivesse direção única em cada esfera de governo, beleza. Tá? Então, cuidado. Prioridade para as ações preventivas e regionalização do sistema, não são essas as diretrizes. É descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Tá? Tem gente que fica interpretando. Não, acho que isso aqui é mesmo. Direção única, tá certo, né? Regionalização, né? Hierarquização. E começa a inventar. Não, você tem que gravar na sua cabeça quais são as diretrizes. Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Ponto. Isso vai cair na sua prova. Você não pode perder essa informação. Tá? Pessoal, é Ctrl+C, Ctrl+V. Né, com uma ou outra alteração aí. Mas legislação do SUS especialmente, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Rede regionalizada e hierarquizada, atendimento integral e participação da comunidade. Rede regionalizada e hierarquizada é uma diretriz, pessoal? Não, não é uma diretriz. Diretriz é descentralização, atendimento integral e participação da comunidade, tá? Então, D, direção tripartite. Ixi, piorou, né? Letra E, descentralização, prioridade para ações preventivas, serviços organizados em redes assistenciais? Não, é organizado em um sistema único, né, que é o SUS. Então, gabarito letra A, conforme, né, aprendemos aí no início da questão. 4. Segundo a Constituição Federal de 88, na seção 2 da saúde, assinar a alternativa correta. Pessoal, tem gente que lê um comando da questão dessa aqui e fica assustado. O cara fala assim, pulei. Ele pensa que está brincando de passo, repasse, né? Pulei porque eu não tenho nem ideia do que diz a seção 2. Só fique calmo. Qual é a palavrinha central? Saúde. Você estudou saúde na CF. Fique tranquilo, tá? Valendo. Letra A. Uma das diretrizes da organização das ações e serviços públicos de saúde é o atendimento integral com prioridade. Opa, aí ele adentrou no atendimento integral, que é uma das diretrizes. Atendimento integral com prioridade para quê? Atividades? Aí ele colocou atividades o que aí? Errado. Veja como são pequenos detalhes de nós dois. Quem são nós dois, professor? Tá? É você e a prova. Acabou. Não é? Você tem que ter uma relação química entre você e a prova. É tipo o seu amor à primeira vista. É uma relação química, né? Mas não é igual... Quer dizer, pode ser, né? Até seria bom se fosse assim. Um amigo meu diz assim, cara, é impressionante, eu sempre tenho amor à primeira vista. Quase todo dia, né? Disse, não, aí não dá, né? Tem que ser uma vez só. E letra B. A saúde é um dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros
agravos. Opa, lembra do esqueminha que a gente fez, não é? Saúde, né? Um dever do Estado, né? Tem políticas sociais e econômicas? Tem. Para qual o objetivo? Reduzir, pessoal, os riscos, né, de doenças e outros agravos. Cuidado, já vi questão colocar assim, eliminar os riscos. Não, reduzir, calma, né? Eliminar aí só quando a gente subir, né, aos céus. Quer dizer, alguns, né, pessoal? Outros que já vão descer direto pelo ralo, né? Quem subir aos céus aí, pelo menos é a teoria que dizem, né? A gente nunca sabe, né? E C, a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde representa uma forma complementar para o Sistema Único de Saúde. Pessoal, existe participação, é possível a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros no SUS? Não, né, pessoal? Então, tá. A lei vai determinar os casos, tá, pessoal? Mas, porque, o que acontece nesse tipo de questão? Os concurseiros confundem, né, empresas privadas, né? A gente estudou empresas privadas, aí beleza, né? Ela é de forma complementar, né? Preferencialmente para quem? Entidades filantrópicas sem fins lucrativos. Isso é uma coisa, você separa aí no seu HD, tá? Outra coisa são, né, empresas de capitais estrangeiros, é outra coisa, né? Essa aí qual é a regra, professor? Vedação, não é permitido. Somente nos casos previstos em lei. Pronto, tá? Professor, mas se eu quisesse fazer um esquema, dava? Dava, né? Acho que dá para fazer até aqui embaixo, né? Aí você coloca assim, ó, vedação, para ficar bem explícito na sua cabeça. Opa, você chamou a atenção do seu cérebro. Vedação, ó. Opa, não pode. O que é que não pode, professor? Tá? Participação, ó. Seja ela direta, tá? Ou indireta, tá? De empresas / capitais estrangeiros. Aí você coloca lá um OB, quer dizer, OB não, né, pessoal? Um OBS, né? Salvo lei. Pronto, montou teu esqueminha. Ó, o que é vedado, ó, não pode, não é permitido, ó. Participação, seja ela direta, seja indireta, tá? Empresas ou capitais estrangeiros, tá? Obviamente, né? No SUS, tá? D. Gestores locais do Sistema Único de Saúde, admissão de agentes comunitários de saúde por meio do exercício de cargo comissionado. Professor, qual é o erro aí? Eu posso contratar agentes comunitários, tá? Os gestores do SUS podem contratar agentes comunitários? Podem, tá? Aí ele, qual o erro? No final ele diz, por meio de exercício de cargo comissionado. Por quê, professor? Porque é por meio de processo seletivo público. Não é concurso público, tá, pessoal? Cuidado com essa pegadinha. Não tem obrigação de concurso público, tá? Pode fazer concurso público, se o município quiser fazer, pode. Mas é por meio de processo, a regra é por meio de processo seletivo público, tá? Então, já está errado. Letra E. Ao Sistema Único de Saúde competem o controle e a fiscalização em todas as fases do medicamento, ou seja, na produção, no transporte, no armazenamento, na distribuição e na utilização. Professor, em todos os momentos, quando ele fala aqui, né? Todas as fases, né, do medicamento, ou seja,
produção, não é do medicamento, pessoal, especificamente falando, né? Nós temos substâncias tóxicas, produtos psicoativos, né, radioativos, tá? Então, não é questão só de medicamento, tá? Então, gabarito aí, letra, tá? B de bola, né? A saúde é um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos, tá? 5. A Constituição Federal de 88, no artigo 198, ao dispor sobre ações e serviços de saúde, estabelece que elas integram, vamos lá, pessoal, serviços e ações de saúde integram, letra A, uma rede organizada e hierarquizada com conselhos reguladores, errado, é regionalizada, né? E hierarquizada. B, uma rede regionalizada e sem hierarquia, errado. Letra C, uma rede regionalizada e hierarquizada, ok, constituída um sistema único, né? Que é o SUS, Sistema Único de Saúde. Então, gabarito, letra C. E letra D, uma rede nacional, não, uma rede regionalizada. Então vejam que as bancas, em regra, pessoal, em legislação do SUS, eles vão fazendo trocadilhos com o que está escrito na legislação. É o Ctrl+C, Ctrl+V e ele vai só fazendo ali algumas variações simples, tá? Nada muito complexo, tá, pessoal? Depois você aprende e acabou. 6. De acordo com a CF, o Sistema Único de Saúde será financiado. Professor, é verdade que o Sistema Único de Saúde tem que ser financiado pelo poder público? Claro, pessoal, porque é um sistema o quê? Gratuito, né? Então tem que ser financiado pelo poder público, tá? Não tem outras formas, tá? É diferente lá dos planos privados de saúde. Aí eles serão financiados, tá? Pelos seus associados. Mas no caso do SUS, os associados somos nós, os cidadãos. E nós pagamos o SUS através de quê? Através de receitas tributárias, tá? Então, não fique melindrado de exigir uma saúde, né? Não vou dizer de alta qualidade, mas de uma certa qualidade, né? Porque a gente tem que partir do seguinte pressuposto. Não há possibilidade de termos uma saúde, qualidade top para todos, porque é muita gente, pessoal. E o dinheiro não dá, né? Infelizmente a regra é essa. Então dá para ter sim uma saúde razoável, boa, com certeza. Eu que trabalho no serviço da saúde, eu posso dizer, dá sim, tá? Por exemplo, lá no Hospital Universitário Getúlio Vargas, eu garanto que você chegar lá, você vai ser, em regra, bem atendido. Ah, falta uma coisa ou outra, normal, acontece, mas em regra você será bem atendido, tá? Médicos de qualidade, os produtos, a gente tenta comprar os melhores produtos possíveis, né? Que o dinheiro dá, tá? E o atendimento é bem razoável, garanto. Agora, pessoal, por que lá no estado não é assim? Aí é outra história, né? Gestão, tá, pessoal? Então vamos falar aqui do financiamento do SUS. SUS, tá? Financiamento. Obviamente, tá, pessoal? Como ele é através de receitas tributárias, não é? O financiamento, tá? Esse financiamento vai ser através de recursos provenientes de onde? Do orçamento, né? Tá? Orçamento público, claro, né? Tá? Recursos provenientes do orçamento público, né? De onde, professor? Em regra, tá? Da Seguridade Social. De onde, professor? Todo mundo vai participar, né? União, estados, DF e municípios. Tá? Só é verdade que tem um mínimo, não é? Um mínimo que é necessário de receitas tributárias para cada ente federativo. Sim, tá, pessoal? Existe um mínimo, tá?
a União, tá? Qual é o mínimo, professor, aqui na União das receitas tributárias? 15%, tá? Isso aqui é o mínimo, tá? Os estados, professor, também, 12%, tá? O DF, você tem que entender, tá? Que o Distrito Federal, pessoal, ele tem competências, tanto competências referentes aos estados, quanto aos municípios. Porque ele nem é um estado e nem é um município, ele é um híbrido, é tanto estado quanto município ao mesmo tempo, né? Em razão das suas competências, tá? Então, quando ele tiver relacionado a receitas tributárias do estado, aí vai ser quanto? 12%. Quando tiver do município, vai ser quanto? A do município, que é no mínimo 15%, tá? Então, isso aqui é uma pegadinha que às vezes cai nas provas, tá? Importante, tem que tomar cuidado, tá bom? Então, professor, se falar DF, eu não posso afirmar que é 12%, porque vai depender de qual competência. Se ele estiver atuando, né, na competência das receitas tributárias do estado, 12%. Se ele estiver atuando nas competências das receitas tributárias do município, 15%, tá? E se falarmos apenas em municípios, tá? O valor mínimo é de 15%. Lembrando, pessoal, isso aí eu estou falando do valor mínimo. Existem regras, tá? Que existem atualmente, né? Inclusive em lei, tá? Que esse valor vai aumentar um pouco, vai depender da variação aí de outros índices, tá? Mas no mínimo 15%. Então vamos lá, letra A. O SUS será financiado com recursos exclusivos do orçamento da assistência social e da União. Tá certo isso, pessoal? É só da assistência social? Não. É da Seguridade Social, que engloba o quê? Saúde, assistência e previdência, tá? Letra B. Com recursos do orçamento. E detalhe, ele falou aqui da União. Não é só da União. União, estados, DF e municípios, tá? B. Com recursos do orçamento da Seguridade Social, ok, tá? Da União, dos estados, Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes, né? Outras fontes que podem ocorrer aí, tá? Para a saúde de forma específica, como já foi, por exemplo, né? CPMF, né? Ok? Espero que não volte nunca mais. Já pagamos tributos em excesso, né, pessoal? Não precisamos pagar mais, tá? Mas o básico é esse, tá? Orçamento da Seguridade, da União, Estados, DF e municípios, tá? Esse é o financiamento do SUS. 7, segundo o artigo 199, ali já? B, né? B. Então, gabarito, letra B. C, com recurso do orçamento da Previdência Social? Não. Iniciativa privada? Também não. D, com recursos exclusivos dos municípios? Piorou, já pensou? E letra E, com recursos da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes, sendo vedada a utilização de recursos da Seguridade Social. Muito pelo contrário, são recursos da Seguridade Social. Então, gabarito confirmado, letra B de bola, tá? Pessoal, quero fazer uma pergunta. Tá tranquilo? Tá muito rápido, corrido? Tá dando, né? Tá? Eu sei que muitos aqui estudam legislação do SUS de outra forma, tá? Professor, o senhor está dizendo que o correto é estudar isso porque todo professor não ensina a gente assim. Pessoal, cada professor tem a sua didática, né? Tem didática aí à vontade. Então, isso aqui é a minha didática, foi assim que eu estudei e deu certo. Então, eu procuro passar a minha experiência para vocês. E garanto que se você pegar aí os maiores especialistas em concursos públicos, tá? Eles vão falar a mesma coisa para vocês, tá? Isso eu aprendi há muito tempo atrás com meus professores e apliquei isso a minha vida inteira, tá? E deu certo, graças a Deus. 7. Segundo o artigo 99 da Constituição da República Federativa do Brasil, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativa correta. 1. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde. Até aí, ok. Segundo, diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio. Certinho. Tendo preferência as entidades filantrópicas e sem fins
lucrativos. Opa, bateu tudo, pessoal. Tudo certinho. De forma clara e objetiva, tá? Sem rodeios. Ctrl+C, Ctrl+V da Constituição. 2. É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas com fins lucrativos. Professor, se o SUS é gratuito, todo recurso vem da Seguridade Social, ou seja, recursos do orçamento, eu posso subsidiar instituições privadas? Claro que não, pessoal. Vedado, né? Subsidiar é o quê, professor? É manter, né? Dar dinheiro, doar. Não existe isso, pessoal. A pessoa, eu vou lá no Hospital Santa Júlia, chego lá, sou do SUS, né? Represento o SUS. O que é que vocês estão precisando aí? Pô, não dá, né, pessoal? E o hospital público lá todo arrebentado, sem condições mínimas, né? Para prestar um bom serviço de saúde, não tem lógica isso, né? Então, assim, pessoal, até muitas vezes, uma questão, mesmo que você de repente esqueça, aí eu digo, esqueceu, beleza. Professor, é o momento de interpretar? Não, não é interpretar, é utilizar a lógica da coisa. É simples. Ah, eu não lembro disso não, tem gente que faz isso, né? Não lembro disso não. Mas pensa, raciocina, lógica. Peraí, ele está dizendo o quê? Vedado, ou seja, proibido, destinar recursos públicos para auxiliar instituições privadas. É óbvio, isso aí é a coisa mais óbvia. Se não tivesse na lei, deveria ter. Tem que ser óbvio isso. Eu não posso estar ajudando instituições privadas. Eu não tenho nem para as instituições públicas, imagine, doar para instituições privadas. Né? 3. É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do país, salvo nos casos previstos em lei. E aí, pessoal? Certo, pessoal? É vedado. Certo? Jamais. Não pode capital estrangeiro, tá? Pessoal, por isso que eu digo, ó, é você olhar para aquela palavra-chave, ó, coloca no teu cérebro, vedação, não pode, proibido. Jamais, nunca, acabou. Salvo quando vier previsto em lei. Né? Aí eu tenho que ter esse temperamento aí, tá? Então, qual é o gabarito, pessoal? B de bola, 1 e 2 corretas, tá? 8, segundo a Constituição Federal 88, é incorreto. Opa! Pessoal, esse negócio de incorreto aí acaba com a minha vida. Vou dar uma dica importante, tá? Se você ficar na dúvida, quando for questão de incorreto, se você ficar na dúvida, tá? Isso aqui é o famoso chute consciente, chute técnico, né? Professor, eu fiquei na dúvida entre a letra A e a E, ou entre a A e a B, A e C, A, não interessa. A e outra, qual é que eu marco? Outra. Pode chutar tranquilo, que 90% das vezes você vai acertar. Já é um bom número, né, pessoal? 90%. Tá? Então, no incorreto, saiu lá, incorreto, errado, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Nunca marque, se você estiver na dúvida, né? Na dúvida, a letra A. Porque, qual é a ideia da banca? Ela vai pôr na letra A alternativa o quê? Correta. Porque você, concurseiro, já está na adrenalina bem alta, aí você esqueceu de ler que era o incorreto, porque teu cérebro quer marcar o quê? O correto. Aí você vai ler, tipo aqui na letra A, né? A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Aí você lê assim, oxe, que questão fácil. Aí marca a letra A e já vai para a próxima. Porque você quer marcar a opção o quê? Correta. E teu cérebro vai querer te enganar, normal. Porque ele está acostumado a sempre marcar o quê? O certo, tá? Então, normalmente, quando vem incorreto na prova, o que é que a gente deve fazer, professor? Vai vir assim, né? Como tá aí, né? Incorreto, tá? Aí você circula, faz assim, né? Sei lá, faz um coração quebrado no meio, né? Faz qualquer coisa, uma caveira, né? Pinta de vermelho. Tem gente que leva uma caneta vermelha só para ficar... Eu fazia... O quê? Pode, não pode é marcar. As bancas, presta atenção, tem bancas que não aceitam, mas algumas aceitam. Para marcar pode. Que não pode é você preencher o cartão com caneta vermelha. Tá? Beleza? Então vamos lá.
Eu não vejo em edital proibição de caneta vermelha. Diz assim, deve levar caneta preta, normalmente, ou azul. Aí eles interpretam errado, que não pode é marcar de caneta vermelha. Eles falam no edital agora, é proibido permanente de... Não, quem fala é o CESP. O CESP, só. Somente. As outras nenhum fala. Bora lá, pessoal. Só uma dica. B. É facultada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções a instituições privadas. Se é facultado é porque pode. Pode, pessoal? Não. Ele quer que você marque o quê? O incorreto. Então, mete bronca aí, marca o gabarito, letra B, tá? Ok? Letra C. As instituições privadas poderão participar de forma complementar, tá certo isso? Certo. Do SUS, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio. Beleza? Confirmou, porque só uma estará errada, né? Só um gabarito estará incorreto. Letra D. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo casos previstos em lei. Certíssimo, né? Vedação, proibido, não pode, tá? Beleza? Então, confirmando aí gabarito, letra B. E é assim, pessoal, SUS não é difícil, tá? 9 agora, né? Os recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de... Vamos lá. A Constituição Federal estabeleceu a origem dos recursos para financiamento do SUS, sendo estes, letra A, recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Então, por enquanto, gabarito letra A. B, recursos do orçamento da Seguridade Social da União, do Estado Federal e dos municípios somente. Aí o somente, né? E recursos do orçamento da Seguridade Social da União, do Fundo de Participação dos Municípios. Pelo amor de Deus, né, pessoal? E letra D, recursos do orçamento da União distribuídos igualitariamente entre estados, Distrito Federal, distribuídos, aí complicou. Pegar o dinheiro todo da União, acabou, não ia sobrar mais nada, né, pessoal? Então, gabarito, letra A, aí, conforme, né, estudamos no esqueminha. Então, vejam, os esquemas, eles são tão esclarecedores que se você, né, já fez aquela tua leitura, depois apontou os detalhes principais, quando você estudar e montar teus esquemas em casa, depois, pessoal, é muito fácil você só revisar. Melhor do que estar lendo toda a Constituição, toda a legislação novamente, tá? Inclusive para levar no dia da prova. Eu, particularmente, chegava 2 horas antes da prova e ficava ali só lendo meus esquemas. Bem tranquilo. Aí o camarada do meu lado, esse cara tá doido, né? Acho que vai aprender alguma... Eu não estou aprendendo nada. Estou revisando. Eu garanto, quando você revisa 1 ou 2 horas antes da prova, quando você abre a prova, parece que você... Poxa, eu acabei de ler isso. Tranquilo. Você ganha algumas questões nessa revisão. Professor, assim, eu posso chegar umas 4 horas antes da prova e tentar aprender raciocínio lógico? Aí não dá, né? Aí não dá, né? Aí melhor, né, nem ir para a prova. 10. A Constituição Federal de 1988, no artigo 98, estabeleceu responsabilidade para a União quanto à aplicação de recursos mínimos na área da saúde, fixando esse percentual em... Pessoal, então verifiquem. Ele falou qual ente federativo? A União. União, qual a porcentagem? No mínimo? Então, letra o quê? Olha aí como... Vamos, aí vai para a lógica agora. Vamos lá, professor. 15% da receita corrente bruta. Pessoal, já pensou? Aí você tem que usar a lógica da coisa, né? Quando você ganha um salário, você vai trabalhar, qualquer que seja a empresa ou você é concursado, você vai fazer vamos dizer assim, planejamento das tuas contas. Você faz considerando o teu salário bruto ou o teu salário líquido? Pelo amor de Deus, né, pessoal? Mas isso não Porque... pagamento de pensão, né? Oi? Isso não vale para pagamento de Não, pensão. mas o que a gente está falando... Sim, isso é uma coisa distinta, mas...
Aí é desconto, tem nada a ver. Desconto é no bruto mesmo. Mas eu estou falando, o dinheiro que você vai utilizar. Porque se eu for considerar o bruto, vai dar erro, não vai não, pessoal? A conta vai bater? Por que não vai cair o bruto? Já pensou um juiz? O juiz ganha 30 mil, certo? Aí ele pensa aí, eu tenho que descontar, em média, quase 30% de imposto de renda. Pô, 30% de 30 mil dá quanto, pessoal? 9 mil. Ele já tem que tirar 9 mil do salário dele. Aí tem mais 11% de previdência. 11% de 30 mil dá quanto? 10, 103 mil, ali uns 4 mil. Não é 3.300? Tá, 3.500. Opa, ou seja, do salário dele de 30 mil, ele tem que tirar quase o quê? 13 mil reais, pessoal. Ele já tem que esquecer, isso aqui não vai. Ele não vai conseguir utilizar 13 mil. Ele vai fazer a conta dele com quanto agora? 13 menos 30 dá quanto? 17. Aí ele vai. 5 mil de apartamento, aí ele começa, né? 2 mil de carro, não sei o quê. Aí tem lá... né, pessoal? Aquele o extra, né? O por fora, né? Tá. Então, pessoal, é o líquido. É o líquido. O bruto não vai bater a conta. Tá? Então, pessoal, qual é a resposta? Gabarito C. 15% da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro. Beleza aí, pessoal? Tranquilo? Legislação do SUS? Então, acho que... né? Pessoal, tem muito mais coisa, tem, calma, isso foi só uma degustação, pessoal. Agora é legislação da EBSER. Professor, eu nunca ouvi falar da EBSER, né? Eu nunca ouvi falar, porque ela faz um serviço que ninguém quer saber, pessoal. Prestação de serviços na área de... não, educação. É sério, professor, a EBSER, ela atua na área da educação? Sim, pessoal, ela atua dentro da universidade, das universidades federais no Brasil inteiro. Ela é vinculada ao Ministério da Educação. Isso, ó, só o que eu falei aqui já cai na prova. Tá? E já pega um monte de gente, porque todo mundo ia marcar Ministério da Saúde. É sério, professor. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é que a EBSER é uma empresa pública federal, tá? Por isso, como ela é uma empresa, ó, esse nomezinho aqui, ela é uma empresa, tá? Então é regime jurídico, não tem outra, nenhuma empresa diferente, mesmo as públicas, tá? Tá, pessoal, direito privado. O que significa isso, professor? Que ela não é pública? Não, pessoal. É que ela apenas segue as regras, tá? De uma empresa comum. Que regras? As normas, tipo CLT, por exemplo. Né? Regime de contratação das empresas privadas, seletista, né? E se alguém me perguntar, e eu provo isso, tá? Com muita tranquilidade, não é da boca para fora, porque eu fiz isso, né? Não é a primeira vez, várias vezes já fiz isso, tá? Eu trabalhei em quase todas as empresas públicas do Brasil, as estatais do Brasil, trabalhei no Banco do Brasil, Infraero, Caixa, né? Agora EBSER, eu posso dizer isso, tá? Por quê? O senhor só trabalhou em empresa pública? Não. Trabalhei também no Tribunal de Justiça, no TRT, no Ministério Público, né? No Ministério do Trabalho, então eu tenho conhecimento de causa. O meu regime preferido é esse aqui. Por quê? Porque tem as vantagens do serviço público e tem as vantagens do serviço privado. Isso eu te garanto, tá? A melhor coisa do mundo, na minha opinião, é trabalhar numa empresa pública, porque eu tenho todas as vantagens do serviço público, né? Inclusive, eu posso afirmar, a pessoa tem estabilidade? Tem. Não tem estabilidade formal, mas tem estabilidade, tá, operacional. O que é isso, professor? É que ninguém vai lhe demitir enquanto você não fizer uma cagada, e tem que ser a cagada. Desculpa aí o pessoal que está gravando aí, né? Tá? Tem que fazer algo muito errado, porque você precisa de processo administrativo, né? Ampla defesa, contraditório, da mesma forma que, tá, um servidor público estatutário também poderá ser demitido através de um PAD, por exemplo,
né? E outras formas mais de conhecimento aí de todos. Então, muita gente tem assim, eu não vou fazer esse concurso porque é empresa pública, estatal. Pessoal, é serviço público da mesma forma, tá? Ok? Então, regime jurídico de direito privado, tá, pessoal? E vinculada, né, empresa pública federal, vinculada, tá, ao Ministério da Educação. Não é vinculada ao Ministério da Saúde, tá, pessoal? Ela recebe, né, do orçamento da saúde porque presta serviços para o SUS, né? Então, através de um contrato, o SUS repassa os valores, simples. Mas a vinculação é com o Ministério da Educação. Ontem mesmo eu estava lá em Brasília, na semana eu estava lá, né? Então, Ministério da Educação. Por quê? Porque nós somos vinculados ao Ministério da Educação, tá? Não ao Ministério da Saúde. Então, vamos começando aqui resolver as questões. 11. Respeito da estrutura e organização jurídica da EBSER conforme a Lei 12.550 de 2011. Professor, foi uma empresa pública federal, né? Aí vem a primeira pergunta. Ela foi criada por lei ou ela foi autorizada a sua criação por lei? Autorizada, tá? A criação por lei. O que significa isso, professor? Porque quando, por exemplo, nós temos um ente da administração pública indireta, né, por exemplo, autarquias, fundações, né, públicas, estes sim, eles são criados por lei. Então, criou, já está, né, em funcionamento, tá? Já as estatais, não. A lei autoriza e aí depois ela vai, como uma empresa comum, vai fazer seus registros, né, tá? Nos órgãos competentes. Aí depois desses registros, aí sim, tá? Que ela estará devidamente criada, ok? Então vamos lá. Letra A. A Lei 12.550 de 2011 autoriza a União a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é uma sociedade de economia mista. Gabarito, certo ou errado? Errado, né, pessoal? Porque ela é uma empresa pública. Professor, na administração indireta, tá? Eu tenho basicamente 4 entes que são entes com personalidade jurídica própria, tá? Tem entes com regime jurídico de direito privado e regime jurídico de direito público, né? No caso das autarquias, tá? E em regra, né, das fundações públicas. Por que eu digo? Porque existe fundação pública que também é regime jurídico de direito privado. Mas em regra, tá, aqui é o regime jurídico, tá, de direito o quê? Público. Então, por exemplo, os servidores não são regidos pela CLT, vai ser regido por um estatuto. Se for servidor federal, vai ser a Lei 8.112. Se for servidor estadual, vai ser a lei, né, dos servidores civis do Estado, né, se for municipal, e por aí vai, né? Já aqui nas empresas públicas, tá? E nas sociedades de economia mista, aqui nós temos o que, professor? O regime jurídico, direito privado, ou seja, segue as regras, né, do direito privado em alguns pontos e também segue as regras, tá, do direito público. Por exemplo, obrigação de licitação, obrigação de contratação via concurso público, como é o caso agora, tá? Beleza? Então, pessoal, a EBSER não é uma sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista, quem é, professor? Banco do Brasil, por exemplo, Petrobras, tá? E qual a diferença básica, professor? A diferença básica é que as empresas públicas, tá, pessoal, é a questão do capital social. Uma das diferenças, né? O capital social aqui é o quê? 100% público. No caso da EBSER, a empresa pública é o quê? Federal. Então, ela é uma empresa pública de que ente? Da União, tá? Ok?
Na sociedade de economia mista, o capital social ele é o quê, professor? Misto. Ou seja, ele é público e privado. É claro, a maior parte é capital o quê? Público. Né? Por exemplo, Banco do Brasil. Majoritariamente, né, a maioria esmagadora do capital social do BB é pertencente a quem? À União. O restante é de seus acionistas, né? Gente que compra ações. Né? Tá? Quando tu fala que é da União, na verdade não é que é subordinada, é porque tem um controle da União, é isso? Não, porque foi a União que autorizou a criação. O orçamento todinho vem da União, entendeu? Quem banca ela é a União. Tá? Porque se fosse o Estado, é quem tinha que bancar o Estado. Tá? Pagamento de funcionário, tal, essas coisas. Concurso público. Mas eu não digo que é uma subordinação, não. Eu digo Não. Pergunta aqui da colega, pessoal. Existe subordinação, professor, na administração indireta? Não. Qual é o nome, professor? Tá aqui, ó. Vinculação. Tá? Não existe subordinação. Por quê? São personalidades jurídicas próprias. Tem patrimônio próprio, né? Quadro de servidores próprio, né? Não tem autonomia. Autonomia é o ente. Né? Eles têm, tá? Vinculação, ou seja, é apenas um controle finalístico. A União fica só controlando. Você está fazendo a sua função, só isso. Tá? Beleza, pessoal? Então, errado aí, letra A. B. É permitido a EBSER criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social? Sim, na legislação tem a previsão da EBSER criar subsidiárias, ou seja, novas empresas vinculadas à EBSER, tá? Para a prestação de serviços inerentes ao objeto da EBSER. Pessoal, qual o objeto da EBSER, na verdade? Né? Tá? Educação, né? Em geral, tá? Voltada para a área da saúde. Né? Por isso que os hospitais são chamados de hospitais universitários, tá? Federais. Você pegar lá a sigla da EBSER, vai ter assim, EBSER. Aí embaixo vai ter hospitais universitários federais. Tá? Inclusive tem até uma possibilidade de mudar o nome, em vez de ser EBSER, vai ser Hospitais Universitários Federais só. Vamos lá. Então, gabarito por enquanto, letra B. C. A EBSER terá sede e foro exclusivos em Brasília, Distrito Federal, e não poderá manter escritórios, representações, dependências, filiais em outras unidades da federação. Errado, pessoal. Tanto é que você tem várias filiais da EBSER em todo o Brasil. Cada hospital universitário, em regra, né, hoje são 40, né, controlados pela EBSER, tá? Em regra, são filiais da EBSER, tá? E pode ter escritórios, inclusive fora do Brasil, tá? Então, errado aí essa questão de que não poderá manter. Ok. Sim. A EBSER terá capital social da União e da iniciativa privada, acabei de falar. Se ela é uma empresa pública, significa que o capital social é 100% da União. Empresa pública federal, então 100% da União. E letra E, a EBSER não é vinculada a qualquer ministério. Errado, ela é vinculada ao Ministério da Educação. Se você ficar na dúvida, lembre-se, a EBSER, tá, pessoal? Ela foi criada para fazer a gestão, tá, dos hospitais universitários, ou seja, tá, universidade, educação, lembre-se disso, tá? Pô, professor, uma questão jornal. Muitas bancas se utilizam desse expediente aí, questões enormes para dificultar o seu raciocínio e a sua leitura. Se concentre nos detalhes, essa é a grande dica. Vamos lá, ó. Letra A. A EBSER tem por finalidade a prestação de serviços conveniados de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária. Sublinha aí, pessoal, sendo inaplicável a autonomias universitárias. Por quê? A autonomia universitária é garantida, pessoal, é garantia constitucional. A universidade continua com a sua autonomia no que diz respeito, tá, à faculdade de medicina, né? Por quê, professor?
Porque no caso do hospital universitário, pessoal, ele apenas vai fazer o que? A parte prática, né? Então não vai ter, vamos dizer assim, atuação na faculdade de medicina, tá? A EBSER não atua junto à faculdade, ela atua junto ao hospital, tá? Especialmente na parte, tá? De residências multiprofissionais, né? Médico, enfermeiro, nutricionista, etc, tá? Continuando. B, a EBSER tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção hospitalar. Sublinha pagos, porque a EBSER, né, como ela presta serviço ao SUS, pessoal, o serviço é totalmente o quê? Gratuito, tá? Totalmente gratuito. Letra C. A EBSER tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos, ok? De atenção médica, hospitalar, ambulatorial, diagnóstico, terapêutico à comunidade, bem como prestação às instituições públicas federais de ensino, instituições congêneres, de serviço de apoio ao ensino, à pesquisa e extensão, ao ensino e aprendizagem e à formação de pessoas no campo da administração pública. Sublinhe, campo da administração pública. É no campo da administração pública ou é no campo da saúde pública, pessoal? Saúde. Apesar de estar vinculado ao Ministério da Educação, a finalidade da EBSER é atendimento, né, à saúde pública, pessoal, né? E ensino, aprendizagem no campo da saúde pública, né? Então você tem a parte de aprendizagem, tem a parte assistencial, tá? Professor, então quer dizer que lá também é igual a um hospital, vai atender pacientes, vai, normalmente, tá? Só que é um atendimento diferenciado. Por quê, professor? Porque lá é de alta complexidade, né? Cirurgias, né, de alta complexidade, tá? Letra D. A EBSER tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos, ok? Aí atenção médica, hospitalar, ambulatorial, apoio diagnóstico terapêutico à comunidade, bem como prestação de instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e extensão, ao ensino e aprendizagem, à formação de pessoas no campo da saúde pública, ok? Observada nos termos da Constituição Federal a autonomia universitária. Fechou. Letra D de dado, por enquanto. Letra E, por finalidade da prestação de serviços gratuitos da atenção médica hospitalar. E lá no finalzinho ele coloca, sendo inaplicável a autonomia universitária. Está errado, né? Tem que respeitar a autonomia universitária, tá? Então, é uma questão que, na verdade, aí, quais seriam os detalhes, professor, que eu deveria observar? Primeiro, a prestação de serviços o quê? Gratuitos. Ponto 1. Ponto 2, autonomia universitária. Só isso que eu deveria observar, tá? Respeita-se a autonomia universitária, né? A universidade, a UFAM ou qualquer outra universidade do Brasil continua com a sua autonomia universitária, tá bom? Pessoal, se tiver dúvida, pode perguntar, fique tranquilo, tá? Não, porque o IFAM não tem ensino no campo da saúde. Não, mas a UFAM também é. É por causa do campo da saúde. A B? O que está errado é serviços pagos. A EBSER presta serviços gratuitos. Não entendi a pergunta. O ressarcimento tem um item, tem um ressarcimento da pessoa que era atendida no hospital universitário. Ah, tá. Pergunta aqui da colega, professor, mas aí não tem nada a ver, tu não vai pagar, é diferente. Quem vai pagar é o plano de saúde. Se eu tiver plano de saúde e for atendido lá no Hospital Universitário Getúlio Vargas, eu vou pagar? Não, você não. Você é cidadão e tem todo direito, né, a ter um serviço gratuito, tá, na área da saúde. A questão é que você deve informar se tem ou não plano de saúde, porque se você tiver plano de saúde, eu vou cobrar do plano de saúde. Vou lá, faço um ofíciozinho lá para a Unimed, por exemplo, e vou dizer, olha, sua filiada, tá, adentrou aqui para prestar um serviço de saúde, tá, e aí foi utilizado X, Y, Z, tá aqui a fatura, pague, não é você, é o seu plano de saúde. Por quê? Se você paga plano de saúde, a obrigação de atender você é de quem é inicialmente? O plano de saúde, você paga para isso.
Então não é justo com as pessoas que não pagam, você vai lá, se utiliza de todo o sistema, né, público, e o plano de saúde vai ficar o quê? Rico. Tu paga o plano de saúde atendido no HGV? Não tem lógica isso, né? Você pode ser atendido sem problema, mas eu vou cobrar do plano de saúde, tá? Porque senão é injusto com quem? Com a sociedade. Porque todo mundo está pagando lá o plano de saúde. Os médicos, né, os sócios enchendo a burra de dinheiro. E como é que fica a sociedade nisso, né? Tem que ter um retorno. Então, se você está pagando, é para você ser atendido lá. Não foi? Atendido no HGV, aí eu vou cobrar a fatura. Do plano, não seu. Então, mas essa cobrança é integral ou é parcial? Oi? Essa cobrança Tudo. Cobrar tudo. Tudo. Lógico, utilizando a tabela do SUS, claro, né? Que o preço, ó... Se fosse utilizar a tabela privada, aí era assim, né? Não é como eu cobro pelo SUS, aí fica um valor... O plano de saúde até ri. Só isso, eu pago na hora. Já entra algum dinheiro, né? Alguém ia perguntar mais alguma coisa? Eu vi levantando a mão, não, né? 13, não é isso? Considerando estabelece o Estatuto Social da EBSER aprovado pelo Decreto 7.661, assinar a alternativa correta. Letra A, a EBSER, empresa pública federal, ok, vinculada ao Ministério da Saúde, errado. professor falou, teve uma retificação, né, parece sobre o estatuto, que não vai vir mais. Oi? Teve uma retificação do edital, que o estatuto, é o estatuto que não Regimento. vai mais. É o regimento interno. Tá, desculpa. Letra B, a EBSER é empresa pública federal, unipessoal, vinculada ao Ministério da Educação, sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas públicas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. E aí, pessoal? Regime jurídico próprio das empresas públicas. O erro aqui, pessoal, seria regime jurídico de direito privado. Aí como é que você faz isso? Aquela velha dica que eu dou. Ficou na dúvida? Deixa stand-by e vai ler as outras, tá? Mas o correto seria regime jurídico de direito privado. Beleza. Letra C, né? A EBSER é empresa pública federal unipessoal vinculada ao Ministério da Saúde. Já elimina C. D. A EBSER é empresa pública federal unipessoal vinculada ao Ministério da Saúde. Já elimina. E letra E. A EBSER, empresa pública federal unipessoal vinculada ao Ministério da Educação, sujeitar-se-á ao regime jurídico das empresas privadas. Aí beleza. Que é o regime jurídico de direito privado. Né? Inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Gabarito, letra E. Professor, o texto ficou um pouco pobre, não é isso? Porque o correto seria o quê? Regime jurídico de direito privado. Mas as empresas privadas têm o regime jurídico de direito privado. Né? Então, beleza. Não vamos brigar com a banca, tá, pessoal? É aquela história. Por isso que eu digo, sempre, né, leia todos os itens, todas as alternativas. Por quê? Porque vai que você lê a letra... Foi B, foi? B, né? Beleza, tá certo. Pulo para a próxima, já errou de graça uma questão, tá? Ok? Realmente, às vezes, as bancas não fazem os melhores textos, né? Então, por isso, você tem que ler tudo direitinho. É aquela história. Às vezes, você tem que marcar o quê? O menos errado, né? Ok? Ou o mais certo, dependendo da situação, tá? 14. A empresa brasileira de serviços hospitalares fica autorizada a patrocinar a entidade fechada de previdência privada nos termos da legislação vigente. O patrocínio poderá ser feito mediante adesão à entidade fechada de previdência privada já existente. Pessoal, o que acontece? A EBSER, né, como é regime jurídico de direito privado, você é contratado através do regime seletista, né, tá? Empregado público, ok? E aí você vai receber, contribuir para a Previdência Social normal e INSS normal, tá? Igual trabalhador da Honda, trabalhador de uma empresa normal, tá? Por quê? Porque você não é regido pelo regime jurídico de direito privado. E aí, nós sabemos que o INSS tem o quê? Um teto. Lembrando que hoje, até no regime estatutário, é assim a regra, tá?
Mesmo que você vá para o Ministério Público Federal, qualquer um desses órgãos, você vai, né, receber o teto. Né? Os novos servidores só recebem o teto do INSS. Se você quiser receber, teoricamente, o que você receber na ativa, aí tem que ir para uma previdência, que eles chamam de previdência pública, fechada. Né? Tá? Ou seja, tem os fundos de previdência, Funpresp, ESE, JUDE, né? E Legis, tá? Beleza, aí você complementa os dois, né? Então a EBSER, como é do regime jurídico de direito privado, nós temos que participar de uma previdência privada o quê? Fechada, que é só para os empregados, né, públicos da EBSER, tá? Aí tu vai receber tua aposentadoria pelo INSS normal, o teto, que hoje gira em torno de R$6.000, né? E tu vai receber tua aposentadoria também pela previdência fechada da EBSER, tá? Pessoal, isso é possível? É. Qual a vantagem de você ter uma previdência privada paga, olha só como é interessante, né? Paga por uma empresa estatal, aí é Petrobras, Banco do Brasil, Infraero, qualquer uma, tá? Você, por exemplo, é descontado de você um valor X e a empresa é obrigada a colocar mais X, ou seja, vai bombar a tua previdência, tá? Isso aí, você não tem essa opção, por exemplo, no regime estatutário. Por isso que eu digo, nós temos, quem é regime seletista, empregado público, você tem as vantagens do regime público, né? E tem as vantagens do regime privado, tá? Então, vamos seguindo aí, tá? Letra A, tudo certo, é possível, sem problema. O professor lá no finalzinho diz assim: o patrocínio poderá ser feito mediante adesão à entidade fechada de previdência privada já existente. Pode, professor? Pode, tá? Poderia entrar, né, numa previdência que já existe, desde que seja o quê? Fechado, tá? Então, letra A, por enquanto, é o gabarito. Letra B, lembrando que é diferente daquela previdência que a gente paga no banco, tá, pessoal? Ali é privada aberta, né? Essa é a diferença. Tem a privada aberta e a privada fechada. Fechada é quando é um grupo de pessoas específico. No caso, seriam só os empregados públicos da EBSER, como acontece com os empregados públicos da Infraero, Banco do Brasil, Petrobras, etc. Né? Tá? Então, é uma vantagem enorme isso aí. Inclusive, se você, por acaso, passar no concurso público, outro, e tiver que pedir demissão, você pode pedir todo o dinheiro de volta que eles vão te devolver. E tu ainda vai receber a parte que a empresa pagou para você. Né? Eu tenho um colega que acabou de assumir lá na EBSER, ele veio da Caixa Econômica. Aí ele recebeu tudo que ele depositou lá, eu esqueci qual o nome lá do fundo de pensão. Tudo que ele depositou, né? E mais o que a Caixa tinha depositado para ele. Ele recebeu quase R$200.000, que ele tinha mais de 10 anos de Caixa, sei lá. Não, vantagem, né, pessoal? Se eu trabalhasse no regime estatutário, eu ia receber o quê? Nada. Olha, eu saí do Banco do Brasil, 2 anos depois eu estava recebendo dinheiro ainda. Que era PL, não sei o quê, vantagem, um monte de coisa. Eu saí, por exemplo, agora do Ministério Público, né? Eu recebi o quê, professor? Nada. Ainda fiquei devendo lá porque eu recebi um ticket, né? E tive que devolver. Regime estatutário nesse ponto é horrível. Então, letra A, gabarito. B, a EBSER fica autorizada a patrocinar a entidade aberta. Aberta não, tem que ser fechada. C, a EBSER fica autorizada a patrocinar a entidade fechada de previdência, desde que pública não, tem que ser o quê? Privada. Letra D, a EBSER fica proibida de patrocinar, errado, não é proibida, é permitido, tá? Fica autorizado. E letra E, a EBSER fica proibida, errado, né? A EBSER fica o quê? Autorizado. 15, para a gente encerrar e vocês irem almoçar. Quanto aos contratos entre a EBSER e as instituições de ensino, é correto afirmar que em nenhuma hipótese será dispensada a licitação. Pessoal, preste atenção no que eu vou dizer. Ó. Criou-se a EBSER, né? A lei autorizou a criação da EBSER. Pá. A EBSER é uma empresa pública federal. O Hospital Universitário Federal pertencia a quem? A UFAM. Só dando um exemplo. Então, houve um contrato entre a UFAM e a EBSER para a EBSER agora assumir o quê? O Hospital Universitário. Tá? A pergunta é, a UFAM, ela precisou fazer licitação? Claro que não, pessoal, nem lógico, porque a EBSER só existe uma, né? Não tem concorrência nenhuma, tá? Então, é o quê? Dispensa de licitação automática, não tem concorrência, não tem nada. Então, essa contratação, esse contrato foi feito com dispensa de licitação, tá? Então, ó,
quando a letra A diz em nenhuma hipótese será dispensada a licitação, está o quê? Errado. Tá? Letra B, sempre que se fizer necessário, a EBSER poderá prestar serviços com instituições privadas de ensino. Errado, pessoal. A EBSER não pode, né, fazer contratação com instituições privadas de ensino. Professor, mas se quisesse, por exemplo, a EBSER fazer um contrato com a UEA, poderia? Poderia. Porque é chamado de instituição o quê? Congênere, ou seja, que tem a mesma função, a função pública de formar médicos, né? Então, no campo da saúde, né? Formar enfermeiros e outras funções lá, né? E outras profissões, tá? Então, é uma área congênere, poderia, tá? E tem um monte de universidade aí querendo fazer contrato com a EBSER já. A EBSER que está negando, que é bronca, né, pessoal? Mexer com o Estado não é fácil, né? Mas, por enquanto, só os federais mesmo. Beleza. Então, qual a próxima, hein? A gente já viu, desde que pública não, desde que o quê? Privada, né? Letra D, a EBSER ficará proibida de patrocinar... A EBSER fica autorizada... Ah, não, é C aqui, né? 15, tô doido. A EBSER é respeitada a fome. A EBSER é respeitada o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Ok, né? Tem que respeitar a autonomia universitária, tá? Gabarito letra C. D. O contrato realizado entre a EBSER e as instituições de ensino deverão possuir caráter sigiloso? Não, né? É a administração pública, né? Princípio da publicidade, né? Nada de sigilo, não há necessidade de sigilo, tá? E letra E. No âmbito dos contratos entre a EBSER e as instituições de ensino e servidores titulares de cargo efetivo em exercício que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSER, não poderão ser a ela cedidos. Pode sublinhar esse não aí, pessoal. Todos os servidores que eram da universidade, que trabalham no hospital, foram cedidos para EBSER, tá?